Todo dia ao amanhecer, ele fazia a mesma coisa. Estacionava discretamente, tirava a gravata no banco do carro e caminhava até a farmácia da esquina para empurrar a mesma cadeira de rodas. Não era um gesto exibido nem uma cena para câmeras. Era um ritual que ninguém na cidade menor compreendia por completo. Havia na maneira como ele empurrava a cadeira, firme, quase mecânica, um equilíbrio entre zelo e costume. Às vezes alguém comentava baixinho na fila do caixa: aquele homem rico, sempre ali. Mas a maioria apenas via o gesto e seguia o seu caminho. A luz daquela manhã tocava o vidro da farmácia em faixas douradas, enquanto a menina ao lado dele, com 7 anos e um sino de alegria no riso, oferecia a cada passo uma flor miúda. Lily escondia a flor na palma do milionário, como se entregasse um pedaço de conversa que ele não se permitia ter. Ele aceitava a flor sem palavras. Era provável que muitas vezes a cidade o reconhecesse pelo carro, pela casa com portões altos, pelo nome ligado a empresas. Mas naquela rotina matinal, ele se desfazia de títulos e se concentrava no ruído das rodinhas sobre o asfalto, no cheiro do café vindo da padaria e no rosto de Grace, que costumava olhar para o chão antes de sorrir. Se alguém perguntasse por que um homem de tantas posses insistia naquele ritual, a explicação cabia em uma linha tênue entre culpa e necessidade. Ele morava ali por escolha, mantinha negócios na região e preferira uma vida discreta depois de certas perdas. A cidade pequena dava-lhe anonimato suficiente para caminhar sem ser um fardo público. E havia outra razão, mais antiga e silenciosa, que o puxava todas as manhãs até aquela porta de vidro. Um acidente que mudara vidas, uma noite de chuva e a sensação de ter carregado nos ombros algo que nunca se resolvia só com dinheiro. Se você acredita no poder da bondade, curta e se inscreva para mais histórias assim. Os dias se sucediam com pequenas repetições que, com o tempo, construíam significado. Ele chegava cedo, comprava 2 garrafas d'água, uma para Grace, outra para Lily, e às vezes, sem que ninguém pedisse, deixava uma nota de apoio no balcão da farmácia para cobrir um remédio ou um tratamento. Grace agradecia com um sorriso contido, como quem mede o afeto para não se sobrepor à própria dignidade. Havia cicatrizes por baixo da roupa que não se contavam, um quadro de luto que não era exibido. Ela trazia sempre um lenço no colo, um jeito de proteger a pele que já tivera noites demais em sola molhada. Lily, de tempos em tempos, empurrava a cadeira por alguns metros apenas para sentir que ajudava. Dava pulinhos de alegria quando Grace conseguia esticar a perna 1 centímetro a mais, como se aquela melhora fosse um troféu conquistado por toda a pequena trupe. O milionário observava essas vitórias com olhos que evitavam grandiloquência. Sabia que podia contratar os melhores profissionais, pagar por sessões extras, financiar equipamentos caros. Mas também sabia que nada daquele aparato substituía a presença. Era a repetição do gesto, aparecer, ouvir, segurar a mão, que por semanas e meses começou a criar uma ponte entre o passado doloroso e um presente que ainda podia ser trabalhado. Houve um dia em que a rotina que parecia indestrutível mudou de lugar. O tempo estava cinzento, o ar pesado. Alguém havia dito que a chuva talvez voltasse. Grace entrou na farmácia e, pela primeira vez, não abaixou os olhos. Levantou a cabeça, fitou o rosto dele com uma calma que parecia ter adormecido desde a noite do acidente, e falou sem pressa, como se precisasse finalmente soltar algo que mediara tanto tempo. Você... Ela começou, e a frase parou no ar como um objeto cortante que precisava ser visto. Você estava lá naquela noite. Foi você quem tentou... Ela contou, com palavras simples, a lembrança de um metal retorcido, das luzes azuis e do som distante de sirenes. Havia um tremor que não era só da memória. Era de quem revisita uma cena e encontra nela pedaços de vida que permaneceram colados. Eu lembro do seu rosto. Você me puxou da ponte. O meu marido não sobreviveu. O milionário congelou, como se um túnel antigo se abrisse sob seus pés. Ele sempre tivera o rosto do momento em sua mente, a chuva, as mãos trabalhando, o peso de uma decisão que parecia além de qualquer força física. Mas ouvir de Grace, ali, com a voz firme, que ela sabia dele, foi como retirar um curativo e descobrir a ferida novamente. A cidade talvez o conhecesse por cifras e bens, mas naquele instante ele era apenas um homem que ouviu a descrição desse passado e sentiu a pressão da gratidão e da culpa entrelaçadas.
Ele nunca havia falado muito sobre a noite do acidente. Em silêncio, carregara a ideia de que poderia ter feito mais, de que faltava algo essencial. A perda da esposa, Emma, já o puxara para um lugar de solidão onde etiquetas e luxos não tinham alcova. Emma era uma presença que vivia em memórias domésticas, em uma xícara de café intacta e em promessas não ditas. A dor de sua ausência tornara-se para ele um metrônomo que regulava passos e gestos. Ajudar Grace era, em parte, um modo de manter-se ocupado frente a esse vazio, um modo de tentar amortecer uma culpa que o visitava nos silêncios noturnos. Grace falou de gratidão com uma leveza que surpreendeu. Ela contou que, depois do acidente, havia dias em que a vontade de desistir era quase tangível, mas que ver alguém voltar, noite após noite, criança abraçada à perna dele, trouxe um fio de esperança. Não era apenas a ajuda com a cadeira, era a certeza de que alguém se importava sem esperar espetáculo. Quando ela explicou que observá-lo com Lily era parte do que a mantinha firme, o milionário sentiu algo ceder dentro dele, como se o peso que carregava começasse a redistribuir sua força. O reconhecimento quebrou o silêncio e abriu espaço para conversas reais. Eles começaram a falar. Primeiro, sobre trivialidades. Que remédio funcionava melhor? Qual fisioterapeuta da cidade tinha mãos mais pacientes? Aos poucos, as falas foram abrindo portas. Memórias daquelas primeiras semanas após a alta, pequenas frustrações com exercícios que pareciam não avançar, histórias da infância de Lily que arrancavam sorrisos até de Grace. Havia na troca um movimento novo. Não era só assistência, era reconstrução. O milionário usou recursos que tinha, sessões extras, acesso a equipamentos, consultas com especialistas fora da cidade, mas sempre com a consciência clara de que o dinheiro abriria possibilidades e não faria o trabalho por eles. Ele financiou um tratamento intensivo e não se gabava disso. Pagou porque, para ele, custear possibilidades era um modo de tornar palpável um arrependimento que precisava de forma. Em contrapartida, Grace trabalhou. O corpo dela reclamou, os dias foram longos e houve momentos em que recuou. A fisioterapia não era um milagre, era suor, paciência e pequenas repetições. Cada centímetro ganho era comemorado como se fosse um presente frágil. Lily foi a ponte que aproximou corações. A menina, com perguntas diretas e uma generosidade infantil, obrigava os adultos a dizerem o que sentiam. Ela puxava conversas com um instinto que desconcertava. Vovô não é seu nome, né? Como a mamãe chamava você? Perguntava sem a malícia que os adultos às vezes traziam. A resposta era um sorriso trêmulo do milionário, que acabava por abrir a gaveta das lembranças. Ele passou a contar com delicadeza sobre Emma, sobre as manhãs em que ela cantava enquanto mexia a panela, sobre como a casa parecia menor depois. Contar era também uma forma de expulsar o ar pesado que o cercava. A rotina das sessões ganhou ritmo, aquecimento, exercícios, palavras de incentivo. Havia dias em que a frustração tomava o lugar do ânimo e outros em que uma única pequena vitória fazia a mesa do refeitório celebrar. Em uma tarde de sol filtrado, com o cheiro de álcool espalhado pelo centro de reabilitação, Grace conseguiu, com apoio, sustentar-se em pé por alguns segundos. Foi um momento que trancou a respiração de todos. As pernas tremiam, as mãos procuravam a barra e Lily, ao lado, segurava a flor como se aquilo fosse um prêmio olímpico. Mais um passo, Grace, você consegue, disse o milionário, e na voz havia menos comando e mais entrega. Ele segurou a mão dela, não para puxá-la adiante, mas para ser um ponto de apoio, uma presença concreta. Quando, naquele dia, ela finalmente deu alguns passos curtos, com o corpo apoiado e o rosto iluminado por uma mistura de esforço e incredulidade, houve um momento de silêncio que parecia preenchido por ondas. Grace olhou para o milionário e as palavras saíram pequenas, quase um segredo compartilhado. Nós conseguimos. 2 palavras simples que carregavam um universo. Não foi um eu consegui solitário, nem um você me salvou triunfante. Foi um nós que disse que a jornada de recuperação não era apenas dela, nem apenas dele, mas algo tecido entre várias mãos. A mão do fisioterapeuta, a mão de Lily oferecendo flores, a mão de um homem que escolheu voltar todos os dias. Aquela frase fez com que algo se transformasse. A culpa do milionário não evaporou em um instante. Culpa não se dissolve com passos dados numa sala de reabilitação.
Mas naquele nós conseguimos havia uma mudança simbólica. A responsabilidade compartilhada pelo cuidado aliviava a solidão que o perseguira por tanto tempo. A presença silenciosa convertia sua penitência em propósito. Ele aprendeu aos poucos que o ato de ajudar não era uma punição autoimposta, nem numa moeda para comprar perdão. Era um caminho de trabalho, sem atalhos, onde a paciência valia tanto quanto qualquer conta bancária. Com o tempo, as visitas se tornaram menos formais e mais domésticas. Havia um café depois das sessões, conversas sobre livros que Grace nunca tivera tempo de terminar, risadas pequenas sobre episódios banais. A cidade assistia ao desabrochar dessa convivência sem rótulos definidos. O milionário continuava a ser o milionário. Grace, a mulher que reconstruía passos. Lily, a menina que acreditava que uma flor podia mudar o dia. E todos eles, de modos distintos, aprendiam a conviver com memórias que antes apareciam como pedras soltas no caminho. O desfecho não foi um clímax hollywoodiano. Não houve cura instantânea ou resolução completa da dor, mas houve uma reconciliação, não com o passado que não podia ser mudado, mas com o presente que podia ser cuidado. Em uma tarde de fim de tarde, quando o sol começou a descer e as sombras se alongaram na porta da farmácia, Lily bateu palmas timidamente e Grace sorriu de um modo que parecia novo, a expressão de quem sabia que o caminho adiante exigiria mais passos, mas que agora havia companhia. O milionário, com a flor murcha no bolso do casaco, sentiu algo que não era alívio completo, nem a falsa sensação de redenção conjunta. Era um peso menos cortante, um espaço onde a culpa podia respirar sem sufocar. Ele percebeu que a bondade repetida tinha poder de transformar tanto o receptor quanto o oferente, não por milagres imediatos, mas por paciência, persistência e presença. Ele não comprara a cura, arranjara condições para que a cura acontecesse aos poucos, pela soma de pequenas atitudes. Antes de fechar a porta da farmácia naquela tarde, ele olhou para Grace e para Lily. Havia nas duas faces uma calma que antes parecia distante. Grace ajeitou a mão sobre o braço do milionário, um gesto de afeto não carregado de dívida, e murmurou: "Obrigada por não ter parado de vir." Ele respondeu com uma simplicidade que havia aprendido nos meses recentes: "Obrigado por me deixar ficar." A imagem final ficou presa na retina. O sol descendo por trás da fachada velha da farmácia, as rodas da cadeira paradas por um instante, Lily correndo na calçada com uma flor nova. A cidade pequena continuaria com suas rotinas e boatos, mas para aqueles três havia algo diferente no ar. A bondade, diária, discreta, insistente, havia criado um espaço onde era possível respirar de novo. Se esta história tocou você, conte nos comentários qual ato de bondade, por menor que tenha sido, mudou algo na sua vida. Compartilhar essas lembranças é uma forma de espalhar aquilo que cura.